falar agora do câncer do intestino. Vocês têm perguntado muito quais são os sintomas, quais são os sinais, como é que eu sei que eu estou ou não com esse tipo de câncer, né? Então a gente tem aqui nosso modelo anatômico, né? A gente percebe que na cavidade abdominal, grande parte dela é ocupada pelo intestino. O intestino, né? Esse modelinho aqui dá para a gente ver melhor, tem a parte do intestino delgado, a parte do intestino grosso. Tem algumas divisões do intestino, que eu não vou entrar em detalhe para vocês entenderem assim, detalhes de anatomia, né? Mas é como se a gente subdividisse o intestino para facilitar o nosso estudo, né? Então vem aqui o estômago, depois começa essa parte do intestino, né? E essas voltinhas todas aqui são parte do intestino, né? Às vezes as pessoas, né, perguntam e falam muito, né? Às vezes até quando tem alguns animais, alguns alimentos chamam de tripa, né? É justamente isso, porque é isso aqui, parece um monte de minhoquinha, né, grossa, né, o cobra. Isso vai enrolando, é nessa parte do intestino que é muito relevante a absorção dos alimentos, né? E depois que passa toda essa parte absortiva, né, começa a entrar, que também a gente sabe que tem absorção, né, de alimentos, de água, de tudo, né, de nutrientes, começa a ter uma parte que é feita o processamento do bolo fecal. E depois ele chega aqui na parte final do intestino, que vai estar o ânus, que é onde a gente faz o cocô, tudo isso, né? Então, geralmente, os principais sintomas, você entendeu mais ou menos o funcionamento do intestino, que ele é responsável por isso, né? O local que ele está, e a gente começa a falar os sintomas, né? Como o intestino, a depender, óbvio, do local do câncer do intestino, pode ser delgado, pode ser grosso, né? Mas, de maneira geral, a dor abdominal é presente em um determinado momento. Se a massa cresce muito, se obstrui, se dificulta essa parte do passagem dos alimentos, né? Essa parte a gente tem muito gás também, então às vezes isso vai prendendo, a pessoa tem uma dor, tem um incômodo abdominal, né? Por causa disso, a passagem dos gases, os alimentos tiver alguma dificuldade por causa da massa tumoral, então dor abdominal está muito frequente, né? Muitas vezes tem essa mudança do hábito intestinal, quantidade de fazer cocô, fica mais mole, fica com diarreia, fica muito preso, também a depender do local onde esteja, porque no intestino é que acontece tudo isso, né? Formação do bolo fecal, absorção dos alimentos, né? E aí entra também a absorção dos alimentos, a pessoa pode se sentir mais fraca, pode ter anemia, pode ser uma série de coisas, porque tem sangramento nessa parte, e às vezes parte desse sangue é absorvido, então nem sempre a pessoa tem sangue vivo nas fezes, né? Pode ser umas fezes que mudam de cor, está mais escurecida, né? Muitas vezes nesse processo, até da dificuldade ou de problema de absorção dos alimentos, a pessoa pode sentir fraqueza, né? Pode ter anemia, como eu falei com vocês, né? E de um modo geral, isso é uma coisa que vocês têm que entender, são doenças que os sintomas são bem leves. Leves como, Júlio, no início. Então, às vezes, você encontra o tumor em forma muito avançada, porque o paciente tem sintomas leves e, às vezes, ele vai deixando para lá. Então, câncer do intestino, em especial, quem tem história familiar, quem está passando ou chegando aos 50 anos de idade, tem que ter muita atenção. Tem uma relação muito grande com a alimentação, né? Pessoas que comem alimentos, né, ultraprocessados, salsichas, né, bacon, esses alimentos todos, a gente sabe que aumenta a incidência, já está comprovado isso, né? Por isso que é um questionamento muito grande, até na sociedade, né? De oncologia, também sociedade que trabalha com essa parte gástrica, até limitar o consumo da gente desses alimentos ultraprocessados, porque aumenta de forma significativa a quantidade de câncer, o risco de você ter câncer. Óbvio que nem todo mundo vai ter, mas aumenta a chance, né? E a história familiar. Quem tem história familiar de pessoas com câncer do intestino, de cólon, né, tem que ficar muito atenta, porque tem realmente uma chance aumentada. E os sintomas normalmente são esses, né? Sintoma gastrointestinal, do abdominal, e às vezes isso vai de forma insidiosa, até que de repente a pessoa faz investigação e descobre. Lembrando, existe exame para descobrir de forma precoce um sintoma assim. Você tem uma dor abdominal, uma coisa nova, mudou, procura seu médico. Ele vai fazer o exame, quanto antes ele descobrir, melhor. Às vezes a gente vai empurrando com a barriga, é uma dorzinha, é um incômodo, estou muito obstipado, não tinha isso, né? Dificuldade de fazer cocô. Procura ajuda, porque isso o médico vai avaliar a sua situação e pode encontrar um tumor de forma bem inicial, tá bom? Espero que tenha ajudado.